Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em João, o Evangelho, capítulo 1. Vamos prosseguir no nosso estudo, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 1, Evangelho de João. Quero lembrar os irmãos como que o Senhor tem nos conduzido a compreender e a receber este Evangelho. É certo que ao estudar a Escritura, e até mesmo se os irmãos lerem livros que comentam este Evangelho, o que os irmãos vão observar? Que cada pessoa lê de uma maneira, articula o livro, os capítulos, os versículos de uma maneira. Nós temos procurado fazer isso, essa articulação interpretativa do livro, de acordo com a revelação do mesmo. Nós não fazemos uma divisão meramente teórica, né? Ou por alguma característica simplesmente literária. A nossa divisão, ela se baseia na revelação de Deus contida neste livro. Os irmãos se lembram que na semana passada nós colocamos aqui, nós lançamos uma base, a partir da qual nós vamos entender todo o livro. Dividimos então o livro em duas partes, e aí nós lançamos 3 pontos fundamentais que irão nortear a primeira parte deste livro. Vamos nos recordar então? Qual é a base geral sobre a qual nós lançamos o entendimento deste livro? Quando João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e no 14 ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, isso está de acordo, está em diálogo com Gálatas 4, versículo 4, quando diz que vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Ou seja, a encarnação do verbo. João, ao abrir o seu evangelho, ele está interessado em mostrar como que na dispensação da plenitude do tempo, Deus envia seu Filho. O verbo, que é o Deus unigênito, ele se faz carne para instaurar um novo tempo. Isso é de extrema importância, não somente no estudo do Evangelho de João, mas no estudo de toda a Escritura. O verbo, que é Deus, se faz carne, se faz homem, ele se faz criação, criatura, ele se faz Adão, para então determinar, a partir de então, um novo tempo. É certo que este novo tempo, efetivamente falando, ele começa a partir da sua morte e ressurreição. Mas já o seu nascimento e o seu ministério já determina uma nova contagem, uma nova perspectiva, haja vista que todo o seu ministério consiste numa transição de era. Quando diz aqui no capítulo 1 de João, no versículo 17, que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, João já sinaliza, já indica a mudança da era da lei, dada por Moisés, para a era da realidade, a era da graça e da verdade, que se inaugura na pessoa de Jesus Cristo. Nós vimos isso aqui no capítulo 1, isso é confirmado quando Jesus fala para a mulher samaritana, vem o tempo e já chegou, lembra disso? Quando eles veem um tempo, aponta-se para um tempo profético, que se aguardava, e já chegou, porque a partir de então, começa-se uma nova era, um novo tempo, um novo momento, em que Deus há de trabalhar o seu propósito eterno na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos aí o fundamento. João, ao escrever o seu evangelho, ele escreve a partir dessa perspectiva. O verbo se encarnou, o verbo se fez carne, e portanto, inicia-se um novo tempo, um novo momento, em que Deus não mais fala ou trabalha mediante sombras e figuras, mas agora Deus fala e Ele trabalha mediante a realidade de todas as coisas na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Todo o livro deve ser lido nessa perspectiva. Toda a Bíblia, na verdade, né? Todo o Novo Testamento. Sobretudo João, ele abre esse evangelho nos trazendo esse entendimento. E aí nós mostramos então que o evangelho de João, nesta base, tem 2 divisões principais, 2 partes. Do capítulo de 1 a 13 e do 14 ao 21. E o que diz respeito ao capítulo de 1 a 13? Deus vem habitar dentro do homem. E do 14 ao 21, o homem sendo levado para habitar dentro de Deus. Isso nós vamos ver de maneira clara
a partir do capítulo 14. E nós colocamos então que nessa primeira parte, do capítulo 1 a 13, nós temos então 3 pontos que são fundamentais. O primeiro, o falar de Deus nesse novo tempo é um falar mediante o Verbo encarnado. O próprio Cristo, o Verbo encarnado, que é o Senhor Jesus, é a palavra, é o Verbo. Ele, como falar de Deus, é o falar final de Deus. Havendo o Senhor Deus falado muitas vezes, de várias maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E aqui há de se colocar algo de maneira muito clara. A revelação de Deus ao homem, ela é progressiva. Ela começou com a criação, em Salmo 19, versículo 1, Romanos capítulo 1, versículo 19, 20. Depois o Senhor se revela na lei e pelos profetas, e então vem o próprio Deus como a palavra. Olha como isso é de extrema importância, que Jesus, o Filho de Deus, quando vem, ele é identificado como o verbo, como a palavra, como o discurso, como a ciência, ou seja, aquele que vem para manifestar a Deus, para revelar a Deus, para tornar Deus conhecido dos homens. Esse seria o primeiro ponto a ser tratado na primeira parte do Evangelho. O segundo, nós tratamos semana passada, é como então que Deus veio para dentro do homem, habitar no homem de Jesus. Nós mostramos que no versículo 14, quando diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, esse verbo habitar, no grego, no original, seria tabernaculou entre nós. Quantos tiverem nas mãos uma Bíblia Shed, vão poder verificar o comentário, quando o Shed comenta assim: olha, o verbo se fez carne, o eterno Filho, o verbo de Deus, se encarnou como homem. Esta verdade essencial nega terminantemente a heresia gnóstica que afirmava que a encarnação não foi real. Aí vem habitou, do grego, xenou, tabernaculou. Em Cristo vemos a realidade da glória divina, o zelo de Deus em se aproximar dos homens, mesmo sendo pecadores. Então, quando Deus, que é Espírito, vem à Terra, na sua encarnação, é dito que ele usou o corpo humano, a humanidade, como um tabernáculo. E esse é um conceito que o Novo Testamento nos traz de maneira clara, falando do homem, sobretudo do corpo do homem, dessa parte material, como um tabernáculo. Irmãos, que coisa gloriosa. Pense comigo um pouco. Deus é eterno. Deus é Espírito. Deus é grande. Ele é todo poderoso. Ele, como diz a Bíblia Sagrada, é aquele que ninguém jamais viu e nem é capaz de ver. Esse Deus agora chega para Moisés, lá no Monte Horebe, fala: Moisés, eu quero habitar no meio de vocês. Olha como que a história de Deus para com a sua criação, sobretudo os homens, é uma história linda. Eu quero habitar no meio de vocês. Deus quer estar no meio das pessoas. Ele não quer ser o Deus transcendente, ainda que em natureza ele é transcendente. Até porque ele enche tudo. Ele enche todas as coisas. Você não pode enclausurar Deus dentro de um barraco chamado capela, ou catedral, ou palácio, ou o que quer que seja. Ele é transcendente, ele enche tudo. Ele transcende não somente o espaço e o tempo, mas sobretudo a mente, a compreensão, a visão do homem. Mas Deus quer, na verdade, habitar entre o homem, no sentido de que ele quer se aproximar do homem, e de uma maneira imanente, próxima, do lado, ele quer estar entre os homens. Essa foi a grande revelação que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó trouxe a Moisés, quando tirou o povo de Israel do Egito, dizendo: olha, eu quero habitar no meio de vocês. Ó Senhor, mas como é que tu farás isso? Tu descerás do céu, vai ficar no meio do povo? Será que era possível para o homem, não para Deus, ter Deus habitando no meio deles? O homem aguentaria a glória divina, o fulgor divino, o poder divino? Então Deus, na sua imensa sabedoria, falou assim: faça-me, portanto, um tabernáculo. Faça-me, portanto, uma casa, para que eu possa habitar no meio de vós. Então Deus fala assim: olha,
faça-me um tabernáculo para eu habitar. Observa, está em Êxodo capítulo 25. E Deus então mostrou a planta desse tabernáculo. Moisés viu o céu aberto e o tabernáculo, portanto, ali erigido naquela visão. E Deus então deu a planta daquele tabernáculo, as medidas, os materiais, o modelo, os arranjos, do modo como Deus queria que Moisés fizesse. Deus deu a ele a planta, e Moisés então fez o tabernáculo. E no capítulo 40 do livro de Êxodo nos diz que, tendo Moisés erigido esse tabernáculo, Deus entrou para dentro desse tabernáculo, e a glória do Senhor encheu aquele lugar, encheu aquela tenda, encheu, portanto, aquele lugar ali que foi feito para a habitação de Deus. Então, Deus entra no tabernáculo, e agora o povo de Israel tem agora esse tabernáculo no centro do seu acampamento. Tinha 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 ao oeste, 3 a leste, e no meio dessas tribos estava lá o tabernáculo, e Deus dentro do tabernáculo, habitando entre os homens. Imagine que se nós passássemos naquele tempo, naquele lugar, e víssemos aquele povo, 12 tribos nômades, errantes no deserto, tendo uma tenda no meio deles. Uma tenda que, conforme a descrição lá do livro de Êxodo, não tinha aparência e nem formosura por fora, né? Até porque ela era feita de peles de animais marinhos e animais de toda sorte. Imagine pegar um tanto de pele de animais, costurar uma na outra e fazer uma grande tenda, uma grande cobertura para cobrir o lugar santo e então o lugar santíssimo. Imagine, e o eterno lá dentro. Eu costumo sempre ressaltar, se alguém passasse e perguntasse, que tenda é essa? O que ela significa? E o povo respondesse, não, aqui é a habitação do eterno entre os homens. Pensa um pouco. Isso era profético, até porque esse tabernáculo, posteriormente substituído pelo templo de Jerusalém, isto apontava para a encarnação do Verbo, para a encarnação de Deus. Quando é dito que o Verbo se fez carne, quer dizer que ele veio, saiu do céu, para dentro do seu verdadeiro tabernáculo. Agora, não um tabernáculo feito por mãos humanas. É por isso que, embora ainda não tenha se estabelecido definitivamente com a encarnação do Verbo a nova aliança, a realidade de todas as coisas, mas em Cristo já começa a haver esta realidade. Haja vista que aquele homem Jesus, tendo o eterno dentro daquela humanidade, já é o germe, já é a semente, já é o começo daquilo que será conhecido posteriormente como a igreja, a casa de Deus. Então, estava lá Jesus andando entre os homens, e João, sabiamente, com uma visão muito aguçada, diz: Deus tabernaculava entre os homens. Deus andava entre os homens naquele tabernáculo daquela humanidade. Isso foi o segundo ponto que nós colocamos, Deus entrando para dentro do homem. Só que as pessoas não podiam ver, e não podiam, então, saber ou compreender, ter a revelação de que Deus estava naquele homem Jesus. É por isso que aí vai entrar o terceiro ponto, que é o testemunho e a manifestação desse Deus que tabernacula dentro do homem Jesus. Aí nós temos o testemunho de João. Olha como João coloca aqui, João Batista, tá? Olha como João, o evangelista, fala sobre o testemunho de João Batista a respeito do Verbo encarnado, no capítulo 1, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este, João, veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer, por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Interessante que João escreve o evangelho e posteriormente ele escreve as suas epístolas, né? No capítulo 1 de João, do evangelho, ele diz: João Batista
veio como testemunha da luz. Ele, João Batista, não era a luz. Ele, João Batista, veio dar o testemunho da luz, dar o testemunho do Verbo encarnado. Fala, ele é o Messias, ele é o Messias prometido. E essa luz, que é Cristo, portanto, é a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Interessante que aqui em João Evangelho, ele coloca Jesus como sendo essa luz. E para aqueles que não gostam muito de falar, de colocar em relevo a divindade do Filho, porque muitos, tendo ciência da divindade do Filho, não gostam de colocá-lo em igualdade com o Pai. Acham ruim. Se você enfatizar a divindade do Filho, ele sabe que é. Mas há uma resistência e uma insistência em dividir e separar, para que se veja extremamente três. Embora o eterno, sendo um, é triuno. Mas não é triuno, porque são três. Ele é um, e sendo um, este único Deus é trino. Nunca se esqueça disso. O único Deus é trino. Por isso que em João, o Evangelho, no capítulo 1, ele coloca o Verbo encarnado como sendo a luz. Mas veja como é que João diz a respeito da luz, no capítulo 1 da sua epístola. Vamos olhar. Veja que, tanto no capítulo 1 da epístola, como no capítulo 1 do Evangelho, ele fala sobre a luz. E é nessa articulação que ele une, portanto, o Pai e o Filho, numa unidade indivisível. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele, esse dele aqui é o Cristo, né? É a vida que se manifestou. A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Interessante. A mensagem que o Filho nos trouxe, a mensagem que o Verbo encarnado nos trouxe, qual é? A mensagem que ele, o Filho, o Verbo, nos trouxe: Deus é luz, que o Pai é luz, e nele não há treva alguma. Quando Cristo vem, ele fala: olha pessoal, todos que podem ouvir, o Pai, Deus, é luz, e nele não há treva alguma. E João então escreveu o capítulo 1 do seu Evangelho, ele diz que Cristo é a luz. Afinal, quem é a luz? É o Pai ou é o Filho que é a luz? 1 João capítulo 5, versículo 20 e 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Epístola de João capítulo 1, a mensagem que da parte dele ouvimos é esta, que Deus é luz. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Mas olha como João coloca, queridos, isso é para dar um nó na cabeça de qualquer um, sobretudo naqueles que não querem se submeter à palavra. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. O Filho de Deus veio revelar o verdadeiro Deus. E diz: e estamos no verdadeiro. Você está no verdadeiro Deus? Quem é o verdadeiro Deus? E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este, que é Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então está mais do que selado na Escritura de que o Filho e o Pai são um. Mas cuidado, não entenda que eles são um meramente em propósito. Que alguns falam assim, é verdade que o Filho e o Pai são um em propósito. Porque ambos estão empenhados em um só propósito, por isso eles são um só em pensamento, um só em ideal, um só em objetivo. Ora, mas se eu e uma outra pessoa nos unirmos em um só pensamento, em um só ideal, em um só objetivo, isso não nos faz um, necessariamente.
pode nos fazer um em pensamento, mas não um em natureza, em essência, em pessoa, de maneira que quando é dito que o Pai e o Filho são um, quer dizer que o único Deus, o Eterno, é o Pai e é o Filho. O Filho e o Pai é o único Deus. Esta é a verdade em que nós devemos nos apoiar e nos assegurar diante de tanto desequilíbrio, diante da mensagem a respeito, da natureza de Deus. Porque ao longo da história, já houve aí várias interpretações e correntes teológicas para afirmar e para explicar a pessoa de Deus. Há aqueles que chegam a negar a tripessoalidade de Deus, há aqueles que chegam a negar que Deus é trino, mediante a doutrina do modalismo, como já foi colocado aqui alguns exemplos, e há aqueles que chegam a dividir de tal maneira que criam triteísmo, cria uma ideia de três deuses. E nós não, nós queremos buscar somente a palavra, deixar os dogmas, as tradições, os concílios, tudo de lado, deixar todos os movimentos de lado e nos voltar à Escritura para que nós saibamos então o que ela diz a respeito de Deus. Ela diz que Deus é um só, e este Deus é o Pai, e este Deus é o Filho, e este Deus é o Espírito Santo. Aí nós afirmamos que Deus, portanto, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é indivisível. Amém? Então veja como que João, no Evangelho, ele coloca primeiramente o testemunho. Houve um homem, versículo 6 de João 1, enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. João Batista, ele veio para testificar a respeito do Deus encarnado. No capítulo 1, versículo 19 em diante, vamos encontrar um episódio interessante, quando algumas autoridades de Jerusalém enviaram aqui uns emissários para saber de João Batista, quem ele era. Acompanhe a leitura comigo. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? João Batista estava pregando e batizando no Rio Jordão, quando vieram os sacerdotes, uns levitas, a mando de autoridades de Israel, perguntar para João Batista: quem és tu? Os irmãos já perceberam que hoje em dia os cristãos, de maneira geral, que sejam representantes de Deus, que sejam embaixadores de Deus, que sejam pregadores de Deus, pastores de Deus, não importa, mas há no coração dessa cristandade dos últimos dias um desejo de ser algo, de ser alguém, como uma ambição própria, humana, particular. Isso faz parte da natureza caída do homem. Poucos querem falar assim: olha, não importa, eu quero ser um servo de Deus. Na verdade, muitas vezes é usado esse argumento de obra de Deus para se sustentar a sua própria obra. Muitos, em um nome de Deus, constrói a sua obra, constrói o seu império, constrói o seu Egito, faz uma obra faraônica em nome de Deus. É por isso que não podem deixar de estampar os seus nomes, os seus rostos, os seus títulos, com suas imensas filas de testemunho, para convencer as pessoas que é ali que tem que ser, que tem que ficar. Agora imagine só, João Batista, aquele que nasceu de um nascimento miraculoso, porque seus pais eram estéreis e velhos, não podiam ter filhos, e agora ele é enviado por Deus como o precursor do Messias. E olha que João Batista, embora sendo ele menor do que qualquer outro, menor no reino dos céus, embora maior da antiga aliança, mas em relação ao reino dos céus, ele nem sequer é o menor, mas ele foi alguém de profunda experiência com Deus, e também com uma grande, como podemos colocar, com um grande privilégio. Foi um certo privilégio ser o precursor do Messias. João Batista teve um grande privilégio por ser aquele que foi o precursor de Cristo, para anunciá-lo, anunciar a chegada do Messias.
Em um momento ele diz assim: olha, eu não conhecia a Cristo. Ele sendo primo de Jesus, segundo a carne, mas ele sequer chegou a conhecer a Cristo, carnalmente falando. E ele sabia que ele haveria de preceder o Messias, de anunciar o Messias, de apregoar o Messias, mas ele não sabia quem era o Messias. E Deus lhe havia dito o seguinte: olha, quando o Messias chegar diante de ti, eu vou te revelar, eu vou te mostrar, aquele sobre quem tu vires descer o meu Espírito, este é o Messias. E agora então, manda eu perguntar para João Batista: quem és tu? Não seria um bom momento para ele falar assim: olha, eu sou aquele de quem é dito lá no livro de Malaquias, o precursor. Eu vim primeiro de que todo mundo, inclusive dele, para abrir-lhe o caminho. Ele não poderia agora se utilizar desses atributos ou atribuições para se elevar? Não poderia? Mas João Batista responde, quando perguntaram: quem és tu? Versículo 20, ele confessou e não negou. Confessou. Olha que a confissão de João Batista começa primeiramente pela negação. A confissão dele começa primeiramente em negar aquilo que ele não é. Confessou e disse: eu não sou o Cristo. Eu não sou a luz. Ele não era a luz, ele veio para testificar a respeito da luz. Então ele diz: eu não sou a luz, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. E aí continua dizendo: então lhe perguntaram: quem és, pois? Se tu não és o Messias, não és o Cristo, és tu Elias? Irmãos, observa como que aqui os homens estão sempre em busca de um grande líder, de um grande homem. Quem és tu? Tu és Elias? Se não és o Cristo, deve ser Elias. Ele disse: não, não sou. És tu o profeta? Não, não sou. Os homens estão sempre em busca de um grande líder. Mandaram perguntar para Jesus, ou melhor, para João Batista, quem ele era. Disse: não, eu não sou o Cristo. Ah, então tu deve ser Elias. Não sou Elias. Então tu deve ser o profeta. Não, eu não sou o profeta. Isso foi irritando aqueles comissários, né? Foi incomodando. Isso porque os homens, eles querem saber de grandes homens. E o pior é que quando João Batista chegar a apresentar o Cristo para eles, olha a outra decepção. Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Quando ele viesse a apresentar o Cristo, ao invés de falar assim: pessoal, chegou o grande momento, abram-se as cortinas para que vocês vejam o Cristo, o Messias. Não, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Olha para a figura do Cordeiro. Cordeiro manso, que não impõe medo a ninguém, não exige respeito de ninguém. Um Cordeiro que simplesmente vem para se dar, para ser imolado, para ser crucificado. Isso frustra as pessoas. Poderia falar assim: eis aí o leão da tribo de Judá. Não poderia? Não era mais impressionante? Mas não. Eis o Cordeiro de Deus. Imaginando um cordeirinho chegando, né? E o povo olhando assim, com desprezo. Isso porque os homens estão sempre em busca de grandes homens e de grandes líderes, de grandes ministérios, de grandes templos, de coisas grandes que lhes chamam a atenção, que alimentam a sua ganância por coisas humanas e materiais. Versículo 22, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quem é que clamava no deserto? Quem é que clamava no deserto? Hã? Vós, eu sou a voz
do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Quem clamava no deserto? Deus clamava ao povo, o Espírito de Deus clamava ao povo, que endireitassem seus corações, para que o Senhor, o Cristo, o Filho de Deus, pudesse entrar, pudesse habitar. João Batista diz assim: eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu sou a voz. Eu sou apenas um instrumento, usado por Deus, utilizado por Deus, para anunciar, para pregar. Quantos hoje em dia querem ser apenas a voz? Não, eles querem ser o profeta. Muitos querem ser o Cristo. Tem até alguns que já assinam algumas cartas para os seus supostos cooperadores, como o Messias. Ou pelo menos chamando-os, os cooperadores, de os Messias. Hoje em dia as pessoas querem títulos, querem posições. É certo que nós devemos buscar sempre um equilíbrio, tomar o cuidado, porque nessa busca pela verdade há também o desequilíbrio. Há aqueles que buscam a fama, o sucesso, criando nomes para si, mas há outros que, fugindo disso, acabam se tornando um bando de miserável. Não somos nada, não me chame por nome de nada, não olhe para mim. Isso aí é o extremo do erro, né? A Bíblia é o equilíbrio de tudo. Hoje em dia tem se criado por aí uma grande hierarquia. Antigamente era o diácono, aí vinha em seguida o evangelista, o presbítero, diácono, presbítero, evangelista e pastores. Aí tinha um pastor presidente da obra, que era maior. Só que isso vai ficando desgastado. Aí depois começaram a usar o título bispo, sendo que o título bispo que começaram a usar não é o sentido bíblico de que a Bíblia traz, mas começaram a usar o nome bispo no sentido de uma hierarquia, como se tivesse os diáconos, é o primeiro degrau, segundo degrau, presbíteros, terceiro degrau, evangelista, quarto degrau, pastores, quinto degrau, bispo. E aí que foi um grande erro, porque colocaram o bispo como sendo uma hierarquia acima de todos os outros degraus, como que dissesse: o bispo é o líder de vários pastores. E isso é uma ideia romana, isso vem lá do catolicismo romano. Então muitas pessoas não se contentam em ser a voz que clama. Não somos o profeta, não somos o Cristo, não somos Elias. Quem somos? A voz do que clama. Então começa a partir daí o testemunho a respeito dele. João Batista surge no cenário dizendo o que Jesus é, quem ele é. Ele é a luz, ele é o Cordeiro de Deus, que veio, que tira o pecado do mundo. Mas esse mero testemunho ainda não é suficiente. Há de se revelar essa divindade oculta nessa humanidade, deveria se manifestar aos homens. Lembra dos 3 pontos? Cristo como o falar, Cristo como o protótipo, Cristo revelado do seu tabernáculo. Agora, quando nós virmos aqui no capítulo 2 do Evangelho de João, nós não vamos entrar agora nesse milagre aqui, nesse sinal, mas eu quero apenas mostrar para os irmãos no capítulo 2, versículo 11, com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. 3 pontos aqui, que eu quero ressaltar. Quando diz, com este deu Jesus princípio a seus sinais, é porque João, o evangelista, nesse seu evangelho, ele sempre, ao se referir aos milagres de Cristo, ele se refere como sinais. Ele chama os milagres de sinais. Isso porque o milagre, ou seja, a obra miraculosa realizada, quando Jesus transformou água em vinho, quando ele curou o cego de nascença, quando ele curou o leproso, quando ele curou o paralítico, este é apenas o aspecto exterior da obra de Cristo. Atende para uma questão: não é verdade que as pessoas estão sempre em busca de ver milagres? Mesmo aquele que não tem nenhum olho para ser curado,
nenhum caroço para ser curado, nenhuma perna para ser curada, mas ele quer ver o outro ser curado. Não é porque ele ama o outro, não, porque se ele amasse, ele carregava nas costas o aleijado, paralítico. É porque ele tem um desejo pelo sensacional, pelo espetacular, gosta de ver essas coisas, tem aqui uma curiosidade. Parece que ele tem dificuldade de acreditar que Deus existe, ele precisa de uma moleta para acreditar que Deus existe. As pessoas querem milagres e por isso não podem ver o maior milagre de tudo do universo, a vida. Já viram uma mulher grávida? Que coisa mais linda. Lindo, 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 lindo. Como pode, no ventre de uma mulher, vai sendo gerada uma criança, tudo direitinho, a partir ali de uma semente que se junta a um óvulo, ali germina, é a fecundação, e aí começa já o primeiro dia, o segundo dia de vida, o terceiro dia, o quarto dia, uma semana, 2 semanas, 10 semanas, 20 semanas, 30, 40 semanas. Ali Deus vai tecendo, como está no Salmo 139, cada célula, cada tecido, cada órgão, faz o rim pequenininho, vai fazendo a tripa, o coração, o baço, o fígado, cada órgão desse com uma importância tremenda no ser humano. O homem faz caixa de som, faz púlpito, faz prédio, faz um ventilador, um negócio girando para ventar. Deus cria a vida. A vida está diante de nossos olhos todo momento. Só que isso já não chama mais a atenção do homem. O homem perdeu a sua sensibilidade para o belo, para o maravilhoso. Perdeu. Quando você sai da rua, tem gente nesse mundo, não tem? Tem gente? E é porque nossa visão é muito pequena, né? Nosso alcance. Imagina a quantidade de pessoas, 6, 7 bilhões de pessoas sobre a face da terra. É gente comendo arroz, feijão, todo dia, sem contar o que vai para o lixo. E se tem alguém passando fome, não é porque Deus não fez a terra produzir, é porque os homens acabam cercando o rio. Diz, o rio é meu, para beber água tem que pagar. Você não tem dinheiro, você não bebe. Mas a água que Deus deu está aqui. O problema está na distribuição dessas riquezas. Mas já pararam para pensar na grandeza da glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus e o amor de Deus nas coisas que foram criadas? Banana nanica, banana da terra, banana maçã, banana prata. Eu só estou nas bananas por enquanto. Ó, há um tanto de banana. Banana, aquela banana de fritar, como é o nome dela? Marmelo da terra, roxa, banana d'água, ourinho, aquela pequenininha, né? Ourinho, só na classe das bananas. Tudo foi Deus que fez. Tudo é Deus que fez. Isso não é milagre, não? Não é milagre, não? E Deus, quando criou a bananeira, falou assim: eu vou criar a bananeira, quando ela der um cacho, já vai nascer uma muda do lado dela, para continuar, ter banana toda a vida para o homem comer. Isso não é milagre, é o quê? Ah, Deus não existe não. Então Deus, vem cá, você é Deus, faz alguma coisa. O homem é ignorante, cego, tolo, insensato. Por isso que a Bíblia diz o insensato no seu coração, não há Deus. A Bíblia é muito boa, né? Quem é que diz que não há Deus? É o insensato. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa, falou assim: eu não acredito que Deus exista, não. Eu falei, não? Eu falei, interessante, na Bíblia fala sobre você. Ele, sobre mim? Eu falei, exatamente. Ele falou, onde? Deixa eu ver. Eu falei, está aqui. Mas tem meu nome? Eu falei, tem. Aí abri lá no texto, Salmo 53, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Você é o insensato. Eu me lembro de um texto, diz que em certa ocasião, chegou um homem para o Otmani e falou assim para ele: eu não creio que Deus exista. Ele falou assim: não crê? Não.
E por que você não crê? Falei, eu nunca vi Deus. Se ele existisse, ele se apresentaria para mim. Aí o Atmani respondeu, pois eu já vi Deus. Você viu Deus? Estou vendo agora. Como assim? Você é Deus. Você é Deus. Aí o indivíduo ficou sem saber qual era a artimanha, né? Por que eu sou Deus? Porque você diz que Deus não existe, porque você nunca o viu, nunca o encontrou em lugar algum. E para você afirmar isso, certamente você vasculhou a cidade toda onde você mora. Depois que você vasculhou casa por casa, buraco por buraco, rio por rio, lá dentro da profundidade do rio, você não o encontrou, aí você o procurou no estado onde você mora. Você entrou em todas as casas, em todas as cavernas, em todas as montanhas, em todos os morros, em todos os vales, em todos os rios, as lagoas. Você não viu Deus. Aí você então o procurou no país onde você mora. Você andou em todo o seu país e você não o encontrou. E então você foi para os outros países do continente onde você mora. E você certamente deve ter andado país por país, lugar por lugar, esgotando-se o teu continente. Você foi para outro continente, depois para outro continente, e depois você entrou nos oceanos todos. Você vasculhou todo o Oceano Índico, o Pacífico, o Atlântico, e quando você viu que Deus não se encontrava na Terra, você foi para cada planeta, para cada estrela, para cada galáxia, você vasculhou todo o universo, você não o encontrou, e por isso você deve ser Deus. Se você fez tudo isso, você deve ser Deus. O que ele queria dizer com isso? Que a ignorância de alguém que nunca saiu da sua cidade, que não conhece sequer o seu país, falar que Deus não existe porque ele não viu. Aí como que ele dissesse, e se ele estiver lá no Brasil? Isso foi lá na China. Você já foi lá? Não. Mas você não o viu? Se ele estiver em tal lugar? E se ele estiver? Lógico que isso foi apenas uma maneira de ele mostrar a pequenez do ser humano e a grandeza, não grandiosidade, da sua arrogância. O homem é arrogante. Então Deus é maravilhoso. Saindo das bananas, se nós formos falar das laranjas, das mexericas, das mangas. Manga espada, manga coração de boi, manga coquim, manga palme. Tá vendo? É manga demais. E aí se você for para os cereais, para os legumes, para hortigranjeiro. Queridos, que maravilha. Que maravilha. Então João, muitos querem milagres, mas não conseguem ver a vida como o maior milagre do universo. A criação é um grande milagre, porque não somente Deus a criou, mas Deus a sustenta e a mantém a cada dia, a cada minuto, a cada semana, mês, ano, tudo de acordo com a poderosa mão de Deus. Mas os homens não, eles querem ver algo inaudito, ele quer ver o paralítico caminhar. E o pior, não vê, acha que está vendo, e com isso vai sendo enganado e engodado na sua experiência. João, ao escrever seu evangelho, fala, olha, Jesus fez muitos milagres, mas o milagre é o aspecto material da obra. Quando Jesus curou o paralítico, ou curou o cego, ou curou o coxo, ou ressuscitou o morto, ou o leproso, em cada cura daquela havia um significado espiritual que o povo não podia ver. Por exemplo, quando você sai da sua casa, que você vê um semáforo na rua, semáforo, né? Talvez você esteja dirigindo o seu carro, mas se tiver uma criancinha no seu carro ali, muito pequenininha, que não tem muito conhecimento da vida, está olhando para frente, você também está olhando para frente, quando o sinal fica vermelho, você para o carro, sem atentar que ali há uma luz vermelha. Você não para, fala assim, ali há uma luz vermelha, colocar uma luz vermelha. Não, você atenta para a mensagem. Você para porque o sinal te manda parar. A criança não atenta para o sentido,
mas ela fica olhando, que luz linda. Uma luz vermelha, que coisa mais linda. Papai, o que é aquela luz vermelha? Observa que há um aspecto material, mas há um aspecto simbólico, espiritual. Esse aspecto simbólico, espiritual, é o que João chama de sinal. Quando Jesus transformou água em vinho, João diz, olha, isso é um sinal. Por quê? Eu não quero que vocês fiquem questionando se pode ou não pode beber vinho. Por que Jesus transformou água em vinho? Este vinho tinha álcool ou não tinha álcool? Ou era suco de uva? Se era suco de uva, não era vinho. Se era vinho, tinha álcool. Se tinha álcool, por que Jesus transformou água em vinho depois que o povo já havia enchido a cara do vinho? Ora, se o vinho acabou, é porque o povo bebeu tudo. Se bebeu tudo, encheu a cara. Se encheu a cara, Jesus dá mais vinho para o povo. E o pior, esse último vinho era melhor do que o primeiro. O primeiro era chapinha. O segundo, qual que era? Do Porto. Bordeaux. Vocês entenderam a questão? João diz, isto é um sinal. Como que ele quer dizer? Jesus ensinou-nos algo, nos trouxe uma mensagem mediante o milagre. Não olhe para o milagre, fique encantado com o milagre. Embora nós acabamos por ficar, não tem jeito, o ser humano ele acaba, o maravilhoso é sempre bom para os olhos do homem, mas atente para o sinal. Quando Jesus transformou ou multiplicou os pães, capítulo 6, logo, nós vamos chegar lá no capítulo 6 de João. Então Jesus, depois de multiplicar os pães e distribuir para aquela multidão, no dia seguinte a multidão chegou de novo lá com Jesus. Jesus, quando foi que chegasse por aqui? Jesus falou assim, olha, vocês me procuram não porque vocês viram sinal, mas porque comeram do pão. Olha como Jesus coloca as duas coisas aqui. Olha, comer do pão não é comer do milagre? Comer do pão não é ver o milagre? Mas Jesus falou assim, vocês me procuram não porque vocês viram sinal. Ou seja, aquele milagre, o aspecto material, sinalizava, apontava para o Cristo. Então, ao verem aquele pão multiplicado, eles viram falar assim, olha, ele é o Cristo de Deus, é o Messias prometido, porque quem é que pode realizar esses sinais, senão o Cristo? Vamos então até ele, porque ele é o Cristo. Mas não, foram a ele, não porque viram sinal, não porque entenderam que ele é o Cristo, mas foram até ele para ver se ele tinha mais pão para dar, para eles continuarem a comer o pão. Ou seja, eles tinham uma visão da realização do milagre pelo milagre. Pastor, mas então se Jesus fazia o milagre como um sinal para apontar para a sua divindade, que ele era o Messias, para a sua messianidade, então não é certo fazer os milagres? Sim, milagres são bíblicos. Os milagres, Jesus fez milagres, os apóstolos fizeram milagres. O problema é que o próprio Jesus fala daqueles que também haveriam de fazer milagres, ou supostamente fazer milagres, com outras intenções e outras motivações e outras inspirações. Ou a Bíblia não adverte contra os falsos milagres e os falsos milagreiros? Adverte ou não? Pastor, mas como é que eu vou identificar? É que quando Jesus fazia milagre, ele fazia um sinal. Quantas vezes Jesus curou um leproso, curou um paralítico, curou alguém, e falou assim, olha, não diga nada a ninguém. Vá, apresente-se ao sacerdote e faça ali as ofertas que a lei te ordena fazer. Não diga nada a ninguém. Por várias vezes. Outras vezes falavam assim, os irmãos de Jesus, segundo a carne, diziam, Jesus, se tu és o Messias, então sobe para Jerusalém, na época da festa, e faz milagres para o povo ver. E Jesus sempre fugindo da multidão, fugindo da atenção das pessoas, porque o objetivo do milagre não é o próprio milagre, e nem sequer a glorificação do próprio Filho. Ele veio para glorificar o Pai. É por isso que em cada milagre tinha ali um sinal, tinha ali uma mensagem. Hoje em dia, infelizmente, o que nós vemos é que quando aparece alguém que supostamente faz milagres, está muito claro ou claramente revelado que as pessoas intentam fazer milagres pelo milagre. Ficar curado para ser curado, resolver a vida financeira para ficar rico. Ou seja,
esses milagres, eles não transcendem o material para conduzir a pessoa a Deus, mas elas param nas próprias pessoas, no próprio benefício para o homem somente. Essa é uma visão antropocêntrica. Mas João diz, não, olha, este foi o primeiro sinal. Então atendem para isso. Cada vez que Jesus Cristo realizar um milagre no Evangelho de João, esse milagre, ele terá que significar alguma coisa. Isso não é, como alguns erroneamente dizem, alegorizar a Escritura. Dar sempre sentido simbólico à Escritura. Não, é a própria Bíblia que diz que o milagre de Cristo é um sinal. E, portanto, se é um sinal, ele tem um sentido a ser traduzido a partir daquele aspecto material. Quando, então, Jesus fez o primeiro milagre, aqui João chama de sinal, João diz, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando ele diz manifestou a sua glória, o que será que está aqui latente aqui nessa palavra? Manifestou a sua glória. Vamos ler o capítulo 1, versículo 14 e o 11 depois. Capítulo 1, 14 e o 2, 11. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. 2, 11. Manifestou a sua glória. Não consegue relacionar uma coisa com a outra? O 14 diz do tabernáculo. O que aconteceu quando Moisés acabou de erigir o tabernáculo no capítulo 40? O que aconteceu? A glória de Deus encheu o tabernáculo. O que aconteceu quando Salomão acabou de erigir e consagrar o templo de Jerusalém? A glória de Deus encheu aquele lugar. E os homens viram a glória de Deus. Agora, há aqui um tabernáculo humano, que é Jesus, andando. E João diz, olha, quando ele realizou o prodígio, o milagre, o sinal, essa glória interior, aqui no Antigo Testamento é chamada de Shekinah, essa glória, a Shekinah de Deus, foi manifestada. A cada prodígio, essa glória se manifestava. Aqueles que podiam olhar para o Cristo de Deus, ou que seja, olhar para o homem Jesus, o Nazareno, aquelas sandálias nos pés, aquelas roupas, né, talvez empoeiradas, os cabelos não tão bem tratados, até porque o que nós entendemos por cabelos tratados hoje em dia não é o mesmo que cabelos tratados naquele tempo. Não é verdade ou não? Então imagine, ao olhar para aquele homem, a glória está lá dentro daquele tabernáculo. Se você estivesse lá, você conseguiria ver essa glória. Por que que muitos, diz o versículo 11, e seus discípulos creram nele? Por que creram nele? Por que creram nele? Porque a sua glória interior foi revelada. Revelada nos prodígios, nos milagres, nos sinais. Eles conseguiram ligar o milagre a Deus. Ou seja, um homem natural não faria este prodígio. Então, este deve ser o Messias. Essa glória interior, ela foi manifestada mediante os milagres, os sinais que ele realizava. Mas também houve uma situação, quando Jesus subiu ao monte, e ali ele levou consigo Pedro, Tiago e João, diz a Bíblia que no momento ele se transfigurou diante deles. A glória interior daquele tabernáculo se tornou vista, se permitiu ser vista no corpo, na humanidade de Jesus. E diz Pedro, nós vimos a sua majestade quando estivemos com ele no monte. Ele fala, a mensagem, o evangelho que nós vos anunciamos, não é baseado em fábulas ou em mitos. Está em 1 Pedro, né, no capítulo 1. Mas nós vimos com os nossos próprios olhos a sua glória, nós vimos a sua majestade. Acredito que nós, como cristãos, nós devemos rever isso, sabe? No nosso coração e reavivar essa fé apostólica. Quando Pedro falava de Jesus,
quando João falava de Jesus, eles não tinham como falar de Jesus sem falar no sentido de que ele é Deus feito carne. E hoje nós estamos um tanto distanciados daquele tempo e um tanto contaminados por um tanto de coisas, até porque nós temos uma visão daquilo que nos ensinaram a ver. O homem só pode enxergar aquilo que lhe é ensinado a ver. Aqui nós temos um púlpito, né? Mas desde quando nascemos e até os nossos antepassados e ainda outros, muito antes, estão dizendo: isso aqui é um cavalo. E o povo olha e fala: isso aqui é um cavalo. Passa séculos e séculos dizendo que isso aqui é um cavalo. De repente, os olhos de alguém é aberto e a pessoa fala assim: não, isso não é um cavalo, isso aqui é um púlpito. É um púlpito. E então quando eu começo a dizer: pessoal, vocês estão equivocados, isso aqui não é um cavalo, isso aqui é um púlpito, o que as pessoas fazem? Você está louco? Você não está vendo que isso aqui é um cavalo? Mas como pode ser um cavalo se não rincha, se não anda, se não corre, se não se movimenta, se não tem vida? O povo: não, mas isso aqui é um cavalo. E se você insistir dizendo que isso aqui não é um cavalo, você será pego, preso e queimado numa fogueira, porque você falou que isso aqui era um púlpito. Não é assim que aconteceu na história? Assim aconteceu com muitos. Até falava com o pastor Fernando ontem, com o irmão Taylor, que a palavra herege tem dois significados, um positivo e outro negativo. O sentido literal da palavra herege é negativo, porque herege é aquele que desvirtua a verdade, que distorce a verdade, não é? Mas historicamente, quem foram os hereges? Historicamente falando, foram aqueles que viram a verdade e falaram a verdade. Por quê? Porque a massa de manipulação, juntamente com as autoridades que manipulam as massas, mataram aqueles que tiveram a visão da verdade, chamando-os de herege. Jesus foi chamado de herege, Paulo foi chamado de herege, os reformadores foram chamados de hereges, e todos que veem a verdade serão chamados de hereges pelos grandes sistemas. De maneira que ser herege, no sentido histórico, é algo positivo. Se você não é herege, é porque você vê, fala e se conforma a tudo e a todos. Mas se você tem uma visão diferente, seus olhos são abertos, você pode enxergar, você pode então, aí você é condenado, taxado de herege. Não é isso? Então, do mesmo modo que Jesus Cristo é Deus que veio para dentro do homem, e agora essa glória divina que é Cristo, essa Shekinah divina, estava agora enclausurada dentro daquela humanidade, e não podia sair, pelo menos até então, até a sua morte e ressurreição. E quando nós falamos que Deus se fez carne e habitou no homem Jesus, nós sempre afirmamos que isso é um protótipo. Pastor, o que é um protótipo? É que ele é o primeiro. Jesus, homem, nascido de Maria, a humanidade gerada em Maria, ali é o primeiro homem a participar efetivamente do propósito eterno de Deus. O primeiro homem. Por que o primeiro? Porque em João capítulo 1, abra sua Bíblia, versículo 12 e 13 nos diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os irmãos lembram que está escrito em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, Jesus é o filho unigênito? Não está lá? Não era o filho unigênito? O que é filho unigênito? Não é único? Mas, versículo 12 do capítulo 1, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja,
depois de Cristo, muitos outros, aqueles que creem no seu nome, são semelhantemente feitos filhos de Deus. De maneira que agora, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, nos é dito que Cristo agora não é mais o Filho unigênito, Ele é o Filho primogênito de Deus. O primeiro, porque depois dele muitos outros surgirão. E isso é claramente revelado no Evangelho de João. Pastor, mas não entendo isso. Inclusive eu ensinando um grupo de irmãos sobre eleição e predestinação, teve um irmão que não conseguia entender a questão, que eu estava tentando convencê-lo, persuadi-lo, de que ainda, aí ele tem um filhinho pequenininho, né? Eu falava assim, olha, ainda que você pegue esse filhinho seu e mate, picote, todinho, triture, cada fio de cabelo dele, onde tiver, vai declarar que ele é seu filho. Se você pegar uma gota da saliva dele e fizer um exame, aquela gota de saliva dirá que você é o pai dele. Você, aconteça o que acontecer, ele é seu filho. Não existe um processo de desfiliação. Filho é filho, porque filho é uma continuidade do pai. Não tem como você tirar do filho a sua vida e deixar apenas um filho sem a vida do pai. Eu tentei persuadi-lo por esse caminho, mas outro dia ele falou assim, eu encontrei uma resposta para aquilo. Falei, qual? É que nós, a Bíblia chama de filho, mas nós não somos participantes da natureza divina. Até a expressão usada foi muito boa, natureza divina. Aí vamos 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Ou seja, nós e Cristo, na qualidade de homens, somos tanto quanto, porque Ele é homem completo, nós somos homem completo. A alma que tornava vivo aquele corpo era a própria divindade. Aí é que diferencia da gente. Nós somos alma viventes neste corpo humano. Mas a mesma vida divina que é Cristo veio habitar dentro de nós. A grande verdade, o grande milagre, maior milagre de todos, é o fato de Deus em natureza eterna, divina, habitar no espírito do homem e fazê-lo filho de Deus. Deus habita dentro de nós. Isso é um fato consumado. De maneira que nós somos homens, no sentido de seres humanos, e a semelhança de Cristo na sua vinda, na sua primeira vinda, na sua encarnação, Deus habita nesse santuário, que somos nós. Aquele tabernáculo que era o corpo de Cristo, hoje Deus tem um grande tabernáculo, uma grande casa que é a casa de Deus, porque Deus habita dentro de cada um de nós. E hoje o mundo não pode ver essa glória, assim como muitos não podiam ver na pessoa de Jesus essa glória divina, não podia ver o eterno dentro do homem Jesus, hoje também não podem ver. Se você olhar para o seu irmão que está ao seu lado, você não vai ver. Olha com os olhos carnais para você ver uma coisa. Que raiva você vai ter dessa pessoa. Não, olha para você ver, com o olho carnal. Para quem está do seu lado aí. Dá uma olhada com o olho carnal. Você não vê? Mas você crê? Que você recebeu Cristo? Pastor, mas é assim mesmo, receber Cristo? Aí Paulo diz, se Cristo está em vós, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. É por isso que nós não conseguimos ver, você está olhando para o corpo, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Cristo está em mim, Cristo está nos irmãos, eu acredito, e portanto, hoje nós vivemos um período de mistério. Assim como Cristo, quando esteve na terra, ele consistia no mistério, e para então que as pessoas pudessem crer nele como Filho de Deus, como Deus encarnado, requeria de Deus uma revelação. Lembra quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo?
E Jesus falou, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus? Do mesmo modo, para você ver a igreja como casa de Deus, para você ver a igreja como pessoas em que Deus habita, ou nas quais Deus habita, é necessário revelação. Você já teve essa revelação a respeito da igreja? Ou você ainda olha para a igreja e a trata como algo qualquer? Como Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Já agora, já não conhecemos mais a ninguém segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já não o vemos agora deste modo. Ou seja, aquela visão espiritual de que Deus habita este tabernáculo que vocês veem. Aí o capítulo 8 do livro de Romanos, a partir do versículo 17 em diante, nos mostra que hoje, esse tabernáculo que somos nós, ele está gemendo, porque ele está debaixo do cativeiro da corrupção, mas chegará um dia que a glória que hoje está cativa nos filhos de Deus, a glória que hoje está enclausurada nos filhos de Deus, haverá de se manifestar naquele grande dia. E no dia da vinda de Cristo, portanto, o Deus que habita em nós interiormente vai se manifestar em nós, assim como no monte foi transfigurado na pessoa de Jesus, ele também há de se transfigurar em nós, e todo o universo vai reconhecer que nós somos filhos de Deus. Amém? Hoje talvez alguém fale assim, você, filho de Deus? Tudo bem, mas vai chegar o dia em que o universo vai contemplar Deus em nós, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Deus será contemplado e será admirado em nós, naqueles que creem. Amém?